Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar então o nosso estudo sobre derivadas e nesse vídeo nós vamos apresentar uma aplicação, na verdade, da derivada na biologia. E para isso nós vamos basicamente olhar a derivada como uma taxa de variação, tá? Então o objetivo desse vídeo nada mais é do que literalmente aplicar a derivada olhando ela como uma taxa de variação na biologia. Para isso, nós vamos continuar utilizando o livro de cálculo 1 do Stewart na sua 7ª edição, ou seja, é a bibliografia que nós já vimos adotando. O que nós vimos anteriormente, quando nós definimos o conceito de derivada, nós vimos o seguinte: se uma variável y depende de uma variável x via uma função f, né? Então, esse quociente aqui, f de x2 menos a f de x1, quocientado por x1 menos x2, isso aqui é que a gente chama de taxa de variação média de y em relação a x, nesse intervalo fechado aqui de x1 até x2, tá? Esse denominador aqui, a gente denota, o numerador, desculpa, a gente denota por ΔY, o denominador dessa fração a gente denota, então, por ΔX, né? Se você for olhar no gráfico, aqui está o x1, aqui está o f de x1, né? Aqui está f de x1, então aqui está esse ponto P. Quando você toma aqui no seu domínio o x2 e calcula a sua função, vai cair aqui nesse ponto aqui do eixo y, né? Então aqui você tem o ponto Q, que tem essas coordenadas aqui, o x2, f de x2. A reta que passa por esses dois pontos aqui, essa reta a gente chama de reta secante. E lá da geometria analítica, a gente sabe que esse quociente aqui, essa taxa de variação média, essa é a inclinação dessa reta secante ao gráfico que passa por esses dois pontos aqui. Agora, à medida que o x2 vai se aproximando do x1, ou seja, à medida em que nós vamos nos aproximando cada vez mais do x1 a partir do x2, né? Então, este limite aqui, quer dizer, quando o x2 vai tendendo ao x1, esse denominador aqui ele vai tendendo a zero, né? E isso vai nos dar, esse limite vai nos dar a derivada da função no ponto x1. Isso nós já vimos também lá naquele primeiro vídeo, que isso é a taxa instantânea de variação de y em relação a x. Isso também é interpretado como sendo a inclinação da reta tangente nesse ponto P aqui, de coordenadas x1, f de x1. Por esse ponto passa uma reta que tem essa inclinação aqui, ó, que é dada por este limite, que é dado pela derivada, né? Essa inclinação, juntamente com esse ponto, você consegue escrever, então, a equação dessa reta, e essa reta é o que a gente chamou de reta tangente, né? O Leibniz usou uma anotação muito boa. Ele não utilizava a notação f', ele usava essa notação aqui, o dy dt, como sendo esse limite aqui da variação de y em relação a x, quando o ΔX tende a zero, tá certo? A aplicação disso na biologia, né? Então vamos supor o seguinte, que o nosso número n de indivíduos de uma população animal ou vegetal, tanto faz, ela depende do tempo via uma função f. Ou seja, o número de indivíduos é dado por uma função que depende do tempo. Tá? O que acontece? A variação do tamanho da população entre os instantes t1 e t2, ele é dado por ΔN, que é f de t2 menos f de t1. Ou seja, imagina o seguinte, você num certo instante de tempo t1, você olha para a sua população e você vê lá 50 indivíduos. Aí passou-se um tempo, sei lá quanto tempo que passou, você vai olhar de novo e você encontra lá não mais apenas 50 indivíduos, mas você encontra 120 indivíduos. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Olha, aconteceu muita coisa dentro desse seu universo, do universo da sua população. Indivíduos morreram, indivíduos nasceram, etc, etc. Você não sabe quantos morreram, você não sabe quantos nasceram. Mas uma coisa você sabe. Entre o instante T1 e o instante T2, houve um acréscimo de 70 indivíduos. Ou seja, houve uma variação de 70 indivíduos na sua população. Inicialmente você tinha 50, depois você foi olhar de novo, havia 120. E aí, esses 120 menos 50
Isso determina a variação. Isso diz para você quanto variou. E essa variação, ela contabiliza tanto os indivíduos que morreram como os indivíduos que nasceram, né? Então, essa diferença não quer dizer que nasceram 70 indivíduos. Não está dizendo isso. Essa variação, essa diferença da população no tempo T2 menos a população no tempo T1, não está dizendo que nasceram 70 indivíduos. Ali está dizendo simplesmente o seguinte: houve uma variação da sua população, houve um acréscimo. De quanto é esse acréscimo? Esse acréscimo é de 70 indivíduos. Né? Então é isso que está dizendo. A mesma coisa na física. Na física, algo parecido acontece. Suponha que você está num certo ponto, suponha que você está na sua casa e você precisa ir até o banco. Então você pega esse trajeto, você sai da sua casa e vai até o banco. Chegando no banco, o cara fala assim: eu preciso da sua conta de energia para comprovante de endereço. Você fala: putz, não tenho. Aí você volta em casa, pega e volta para o banco. Né? Então você foi para o banco, voltou para casa e voltou para o banco. Qual foi o seu deslocamento? O seu deslocamento foi esse tanto aqui, sei lá, 3 quilômetros. Esse é o deslocamento. Daqui até aqui deu 3 quilômetros. Mas essa não é a distância que você percorreu. Porque você percorreu 3 quilômetros da sua casa até o banco, você voltou, deu 6. Quando você voltou para o banco, deu mais 3. Né? Então, 3, 6, 9. O que aconteceu? A distância percorrida foi de 3 quilômetros. Porém, a variação do deslocamento foi de 3 quilômetros. Isso é o que acontece na sua população também. Você não consegue contabilizar, tendo essa informação, você não contabiliza quantos indivíduos nasceram e quantos morreram. Mas está embutida nessa conta. Essa conta leva em consideração quem nasceu e quem morreu. Tá? Portanto, a taxa média de crescimento durante o período de T1 até T2, ela é a variação da sua população em relação à variação do tempo, ou seja, f de T2 menos f de T1 sobre T1 menos T2. A taxa de crescimento instantânea, ela é obtida através da taxa média de crescimento quando você faz o ΔT tendendo a zero. Né? Ou seja, a taxa de crescimento, a gente não vai ficar falando toda hora em taxa de crescimento instantânea, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar simplesmente de taxa de crescimento. Quando eu quero falar em taxa média, eu falo taxa média de crescimento. Né? Então, a taxa de crescimento é o limite quando o ΔT tende a zero da variação da população em relação à variação do tempo. Ou seja, é o dn de tempo. Tá? O gráfico de uma função, o gráfico real mesmo de uma função que descreve uma população, ela, na verdade, ela seria uma função escada, que é descontínua, sempre que ocorre um nascimento ou uma morte. E, portanto, ela não seria derivável. Né? Então, por exemplo, você começou no instante t igual a zero, você tem um certo número de indivíduos. Esse número de indivíduos ele fica constante até haver um nascimento ou até haver uma morte. Né? Então, havendo um nascimento e havendo morte, nesse intervalo em que não há nascimento nem morte, a sua população ela permanece constante. Aí você fala assim: opa, nasceu um indivíduo. Ah, nasceu um indivíduo? Então, a sua população aumentou. E ela fica constante. Daí a pouco, aí, nasceu mais um indivíduo. Ah, então beleza. Então, agora eu tenho tantos indivíduos. Ela fica constante até nascer mais um. E assim por diante. Né? Ou seja, há uma constância em pequenos intervalos de tempo, a população permanece constante, aí há a morte, há nascimento e assim por diante. Então, na verdade, o gráfico real de uma função que descreve uma população seria um monte de retinhas horizontais. Só que isso não é interessante, isso não é muito bom. Por que isso não é bom? Porque você não consegue fazer contas, você não consegue derivar, por exemplo, né? Então, por isso que o que a gente faz? Quando a gente tem esse tipo de dados, a gente considera que a gente substitui esses dados, esse tipo de função escada aqui, por um gráfico que aproxima a população, mas o gráfico de uma função contínua, né? Que a gente chama de aproximação lisa, né? Uma curva de aproximação lisa. Ou seja, é um gráfico, é uma função que descreve a sua população de uma maneira boa, não precisa, mas de uma maneira boa, razoável, e aí você pode fazer alguns tipos de análise. Por exemplo, população de bactérias. Né? Suponha que você tem uma população de bactérias num meio em que você tem um nutriente homogêneo, ou seja, você tem a mesma quantidade de nutrientes
em todos os espaços onde suas bactérias estão vivendo, né? Ou seja, elas estão em condições nutritivas iguais para todos os indivíduos. Suponha que você toma amostras da sua população em certos intervalos de tempo e o que você descobre? Que essa população ela duplica a cada hora. Então, passada uma hora, você tem o dobro da população anterior. Tá? Então vamos ao exercício agora. Suponha que a sua população inicie com uma certa quantidade N0 de indivíduos. Esse N0 pode ser 50, 40, 30, 120, não importa, um certo número N0. E suponha que o seu T ele seja medido em horas. A ideia é que a gente determine uma função que descreve N, uma função N que descreve a população de bactérias em relação ao tempo T em horas. Depois nós vamos determinar a taxa de crescimento da população no instante T. E finalmente nós vamos calcular a taxa de crescimento das bactérias após 4 horas, numa cultura que teve um início com 50 bactérias. Tá? Então a primeira coisa, nós vamos pegar uma função que vai descrever a nossa população para cada instante de tempo, e esse tempo é medido em horas. Então você percebe que não é uma função contínua. Nós não vamos encontrar uma função contínua. Por quê? Porque na hora 0, nós tínhamos N0 indivíduos. Depois na hora 1, 2 vezes N0, e assim por diante. Então, é uma função cujo gráfico são pontos. Mas isso não tem sentido isso no cálculo. Então nós vamos aproximar a nossa função por uma função que vai ser uma função contínua. Depois, taxa de crescimento da população. O que é a taxa de crescimento? A taxa de crescimento que nós acabamos de ver é a derivada. A taxa de crescimento é a derivada da nossa função em relação ao tempo. Então, nós vamos encontrar uma função aqui, no item A, e nós vamos derivar essa função, e aí nós vamos ter qual é o crescimento instantâneo da sua população em cada instante de tempo. Tá? E depois nós vamos calcular qual é a taxa de crescimento após 4 horas. Então, depois de 4 horas, qual era a taxa de crescimento? Qual era a velocidade de crescimento? Porque taxa de crescimento tem a ver com isso. O quão rápido a sua população está crescendo, tá? Em cada instante de tempo. E eu quero saber, se eu comecei com 50 bactérias, depois de 4 horas, qual é a velocidade de crescimento? Qual é a variação da população em relação ao tempo? Tá? Para a gente descrever a população, né, para a gente descrever o crescimento, nós vamos fazer uma tabela. Aqui vai ser o tempo em horas, aqui vai ser o número de indivíduos. No instante t igual a 0, ou seja, quando começou, nós tínhamos N0 indivíduos. Depois de uma hora tinha 2 vezes N0 indivíduos. Depois de 2 horas, ele sempre, lembra que dobra? A população sempre dobra de hora em hora. Então, se aqui tinha 2N, passado uma hora, dobrou esse 2N, foi para 4N0. Depois de 3 horas, dobrou aqui, Passou uma hora, dobra a população, então fica 8N0. Depois de 4 horas, passou-se uma hora, então vai dobrar esse 8N0, a população vai dobrar, vai ser 16N0. E assim por diante. No instante T, a nossa população vai ser N0, que multiplica 2 elevado a T. Porque você pode perceber aqui, 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 16 é 2 elevado a 4. Tá? Então, a função que descreve a nossa população é N0 vezes 2 elevado a T. Beleza? O que está pedindo o item B mesmo? Ele está pedindo a taxa de crescimento, né? Determina a taxa de crescimento da população no instante T. Então, o que nós temos que fazer aqui? Taxa de crescimento é a derivada dessa função, né? Então, percebe, na teoria isso aqui não seria uma função contínua, né? Porque o T é dado em horas, então ele não seria contínuo. Mas aí nós não conseguiremos fazer contas, né? Então, nós vamos imaginar que essa seja uma função contínua e a gente pode fazer conta, né? Então, a derivada dessa função, nós já sabemos qual que é. É a derivada disso aqui em relação a t. O n0 passa para fora da derivada e nós temos que derivar 2 elevado a t. Qual é a derivada de 2 elevado a t? É 2 elevado a t que multiplica ln de 2. Tá? Então, essa aqui é a derivada, essa é a taxa de crescimento da nossa população. Se o nosso N0 for de 50 bactérias, né, e nós queremos a taxa de crescimento após 4 horas, então nós queremos o N' de 4
Quando o N0 é igual a 50. Então, nós temos 50, que multiplica ln de 2, 2 elevado à quarta. Quando você fizer essas contas aqui, você vai encontrar 555 como sendo essa taxa de crescimento. Ou seja, no instante t igual a 4, a velocidade instantânea de crescimento é 550 indivíduos por hora. Essa é a velocidade em que a nossa cultura está crescendo instantaneamente no instante t igual a 4 horas. Beleza? Para finalizar, refaça esse exercício supondo que a população ele triplique a cada hora. Depois você refaz esse exemplo supondo que a população quadruplica a cada hora. E por fim você compara os resultados. Né? Você compara quanto que você encontrou, quando triplica, qual vai ser a função, qual vai ser a derivada, qual foi o crescimento instantâneo no instante t igual a 4. E se a população quadruplica, o que acontece quando a população quadruplica? Que função você vai obter? Qual é a sua derivada? Ou seja, qual é a taxa de crescimento da população? Qual é a taxa de crescimento após 4 horas? Tá? E aí você faz uma comparação. Será que isso aqui quadruplica? Quando a nossa população quadruplica? Será que esse número aqui triplica? Faz esse tipo de comparação. Beleza? Bom, com isso ficamos por aqui. Chegamos ao slide 8 de 8. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.